Tema de hoje, eu vou falar sobre a temática aí da sacudidura, tá bom? Estamos fazendo esse preparo aí para a semana de evangelismo. Na verdade, aqui em nosso campo são 15 dias de evangelismo, começando dia 23, com a distribuição dos livros Missionário, o Grande Conflito. Então, os livros já estão aqui em casa, peço até a liderança, marque só seu horário, mande aí sua mensagem. E quem não pegou ainda seu material também de evangelismo, auxiliar de escola sabatina, no mesmo momento estamos entregando, tá bom? Hoje à noite a gente vai estar junto com a Igreja da União, mas tentem passar amanhã ou tarde, que facilita, tá bom, queridos? Amigos, como já falei, a nossa temática é a sacudidura e o tempo do fim. A gente fez uma abordagem um pouco desse assunto no tema da madrugada, ali no retiro, mas nem todos puderam participar, então é uma oportunidade de a gente revisar esse tema. E amanhã temos um outro tema especial também aí sobre o livro Eventos Finais. Logo mais eu destaco a vocês no final, tá bom? Primeira coisa a enfatizar é o que é sacudidura. É uma figura de linguagem tomada da lavoura, da vida do campo, representando mudança de um estado de impureza para um estado de pureza. E é tudo o que a gente precisa, sair do estado de impureza para a pureza. Então, o tema da sacudidura é um tempo apropriado para aqueles que vivem no tempo do fim, no caso, eu e vocês. Necessitamos conversar mais sobre essa temática. É um vocábulo figurativo que designa uma experiência de seleção e apostasia do povo de Deus. Todos os membros individualmente e a igreja passarão por uma prova especial que sacudirá sua fé. Também é definido como um peneiramento. O texto bíblico que iremos usar na mensagem de hoje é Amós, capítulo 9, verso 9. Abra aí na sua Bíblia. Se tiver o recurso celular, é até mais rápido para abrir. Se não, depois a gente vai mandar a palestra e você lê com calma, tá bom? Amós 9, verso 9 diz assim: Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo do crivo, sem que caia na terra um só grão. Amigos, eu nunca tive esse privilégio, vou assim colocar, porque é uma arte, né, de peneirar. Já tentei ali, mas não com habilidade ao ponto de me dar uma prática, onde eu já vi pessoas peneirando e ele vai sacudindo e só sai a palha. O trigo continua. É uma habilidade que o lavrador desenvolve com a experiência e diz o texto que espiritualmente isso aconteceria com Israel. Deus peneiraria para que a palha saísse e ficasse apenas o que? O trigo. Então, o primeiro detalhe sobre o aspecto espiritual do peneiramento: quem sai é a palha. Muitas das vezes, inventamos desculpa para permanecermos na fé, para fazer aquilo que é certo, e colocamos desculpa em algum irmão, colocamos desculpa nas consequências da vida, nos problemas diários. Queridos, não há motivo para desistir. E sim, há várias razões para perseverar. Tivemos uma semana de oração excelente com o pastor Ranieri, e um dos pontos que mais me chamou a atenção foi quando ele enfatizou a importância de permanecermos. Lembra lá de Pedro, quando andou sobre as águas e logo afundou, porque faltou a Pedro perseverar na fé. Então, queridos, o tema da sacudidura é importante para a gente entender que essas provações espirituais virão para provar a nossa fé. E cada dia que passa, quanto mais chega o tempo do fim, teremos dificuldades e lutas para isso. Olha tantos ataques à nossa igreja, tantos ataques ao sábado, ao dia do Senhor e tantos outros temas importantes e bíblicos, como já ouvi alguns falando que não existe um santuário no céu. E olha que é tão claro no Antigo Testamento que Moisés fez uma cópia do que viu no céu, e também a Bíblia mostra que em Hebreus Jesus é o sumo sacerdote que atua no santuário celestial. Mas as pessoas estão ficando cegas para as suas mentiras, para a mentira que Satanás tem colocado. E o problema é que muitas pessoas que estão na fileira do povo de Deus têm caído no conto do inimigo.
Então, por isso, despertem, estudem mais a palavra, para se firmar no período que estamos vivendo e naqueles piores que virão a acontecer. Necessidade de purificação. Uma das grandes necessidades de purificação, querido, é o mundanismo entrando na igreja. Não temos como negar isso. Observe as músicas, o estilo de vida das pessoas, a alimentação, a sensualidade. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque nesse afã de evangelizar, salvar as pessoas, muitos estão indo para o mundo e ficando lá, ou indo e trazendo a sua carga negativa para a igreja. Precisamos, queridos, a cada dia buscar purificação, que as nossas ações sejam realmente para louvor e engrandecimento do nosso Deus. O problema está quando queremos apontar o dedo. O Senhor nos proíbe proceder de qualquer maneira violenta contra aqueles que julgamos estar em erro, e não devemos espalhar excomunhões e denúncias contra os que estão em falta. Olha, um dos grandes problemas daqueles que estão estudando e se preparando para a volta de Jesus é o julgamento. O diabo derruba alguns pela negligência e outros pelo orgulho. Quantos, muitas das vezes, em fazer o certo, acha que agora o seu papel é apontar o dedo. Olha lá, aquele está errado, aquele não está fazendo, esse não é o verdadeiro crente. Queridos, precisamos pedir ao Senhor o domínio próprio, pedir a Ele que nos controle, porque a gente vê as coisas acontecendo, mas a gente precisa ter um controle, um cuidado. É triste em dizer, mas nesses últimos anos têm saído bons pastores porque estão se escandalizando com situações até mesmo institucional por não conseguir resolver. Lembre-se, quem sai é a palha. Se você quer ser um agente de mudança, fique e dê um bom testemunho. A melhor coisa que você pode fazer é não se contaminar e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não trabalhamos para homens, e sim para o nosso Deus. Então, quando a gente fala agora que estamos diante de um evangelismo, não é para mim, não é para a associação que vocês irão fazer, mas é para o Senhor. E para Deus sempre devemos dar o nosso melhor. Amém? Coloque aí no comentário amém, para eu ver a sua participação. Olha mais, não devemos dizer que constitui o trigo e que constitui o joio. O tempo da colheita determinará completamente o caráter das duas classes, especificada sobre a figura do joio e do trigo. A obra de separação é dada dos anjos de Deus e não entregue nas mãos de qualquer homem. Amém? Estou vendo esses comentários. Queridos, olha que forte. Não é dado na nossa mão o poder de dividir quem é o joio e quem é o trigo. Você sabe qual é o meu maior medo? Quantos pastores trabalharam 35 anos e quando aposentou, apostataram? Quantas esposas de pastor, quando o marido morreu, ela apostatou? Era uma fé, então, que era momentânea. Quantos foram usados em alguns momentos, mas depois se permitiram cair e fraquejar na fé? Você que já tem tempo de igreja, você que é um irmão com 20, 30 anos, olha, nada disso tem valor se você desistir pelo meio do caminho. Não cabe a nós julgar quem está salvo ou não, mas lembre-se, quando Deus sacudir a igreja dele e você for a palha e sair, não adiantou nada. Então, por isso, querida, a renovação espiritual ela é diária. Não adianta o que você leu ontem, o que você orou ontem. Hoje é um novo dia para buscar o Senhor. A busca é constante e diária. Diariamente precisamos estar na presença dele. Olha uma outra coisa importante para pensarmos. Se a sua vida espiritual você olha para o passado e diz que ela é melhor, então você está em declínio. A cada ano precisamos estar melhor. A cada ano precisamos nos sentir mais na presença de Deus. E se sua vida não está aqui assim, não é olhar para do outro e refletir, mas analisar a sua vida e buscar do Senhor melhoria para avançar e crescer nesta fé. Ellen White nos diz mais. Isso que eu citei foi testemunho para ministros. Olha o que ela diz agora no Testemunho Seletos. Estamos no tempo da sacudidura. Tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudiciar. O Senhor não desculpará.
o que conhece a verdade, se não obedece a seus mandamentos por palavra e ação. Se não fazermos nenhum esforço para ganharmos almas para Cristo, seremos responsáveis pela obra que poderíamos ter feito, mas que não fizemos por causa da nossa indolência espiritual. Olha que interessante, queridos. Porque Ellen White, naquela época dela, já dizia que estava no período da sacudidura. Porque a gente percebe que desde 1844, algumas coisas já mudaram neste mundo. As pessoas se comprometeram mais na palavra, houve reavivamentos, houve mudanças, houve uma busca. Deus usou um povo, dali surgiu um movimento que foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós acreditamos que de lá para cá Deus tem sacudido o seu povo, sacudido este mundo, e a gente percebe que tem coisas que vêm piorando e tem outras que estão melhorando, porque aumentou o número de pessoas buscando a Deus de maneira grandiosa desde 1844 para cá. E aí agora, olha o que acontece? Deus cobrará daqueles que não estão ajudando outros a despertar desse sono espiritual. É aquela pessoa que você teve a oportunidade, é aquele estudo que você largou pela metade. Vocês sabiam, queridos, que o nível e o número de pessoas que abandonam estudos bíblicos, ele é muito alto? Não é só por causa do estudante. Muitos negligenciam o seu trabalho pela metade. Quantos estudos que, ao ser concluído, poderia ter levado pessoas à salvação? E a gente, por motivos banais, eu estou cansado, vai ter um evento, vai ter um programa. Queridos, toda a programação que tiver que atrapalhe seu estudo bíblico, eu prefiro que você organize o horário, e se não tiver como, vá dar o seu estudo. Nada deve estar acima do seu compromisso de missão. É necessário termos um compromisso com a pessoa e um compromisso com Deus. Como é bonito, querido, ver pessoas que falaram assim: não, eu aguardei, eu tirei um compromisso porque eu sabia que você vinha. Mantenha a sua palavra, seja alguém organizado, ao ponto de isso gerar um compromisso também naqueles que estão participando conosco. Ellen White diz no livro Eventos Finais, página 150, que há um capítulo no livro Eventos Finais sobre sacudidura. Ela diz: haverá uma sacudidura de peneiramento. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Introduzir-se-á divisões na igreja. Desenvolver-se-ão dois partidos. Queridos, quando a gente olha para a igreja, quantas vezes eu vejo irmãos maduros se chateando, porque vê que tem um grupo que não quer nada, e um grupo que está buscando, e o grupo que não quer nada atrapalha. Calma, chegará o tempo que Deus vai colocar em ordem a sua casa. Por enquanto, ore por esse, peça a Deus paciência, domínio próprio, porque não é fácil lidar com situações difíceis. E olha que interessante, hoje quem parece palha pode virar, quem parece palha, joio, pode virar trigo. Deus pode transformar essa pessoa. Então, o que nós podemos fazer de melhor para essas pessoas difíceis é orar por elas. Pedir ao Senhor que transforme a sua vida. E como é bonito ver pessoas mudando. Com certeza, você já tem histórico de alguém que era uma pessoa que só atrapalhava, só criticava, mas foi transformada pelo poder de Deus. Existem dois partidos, mas chegará um tempo que Deus sacudirá a sua igreja e existirá apenas um partido para o Senhor. O problema está quando queremos apontar o dedo, já falamos, e agora, por que a sacudidura entre o povo de Deus? Introduzir falsas doutrinas, queridos. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça, escorrega para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Testemunhos Seletos, página 112. Queridos, haverá falsas doutrinas tentando ser colocada no meio do povo de Deus. Você já percebeu a negligência que hoje tem existido com o aspecto da alimentação, com o aspecto do espírito de profecia? Quantas coisas têm surgido de maneira errônea? Olha, por exemplo, em nossa região, é triste em dizer, mas há um vício e um grupo de pessoas que bebe café normalmente, não vê nenhum problema. Agora, faz o teste, para uma semana para você ver.
Aproveite esse período de evangelismo, faz um teste com Deus 15 dias sem beber e você vai ver a crise de abstinência. Tudo que nos atrapalha de uma vida santa deveríamos tirar. Qualquer vício que não seja para fazer a vontade do Senhor. Então, por exemplo, tem alimentos que são ruins, claro, que a gente ainda erroneamente consome, mas são alimentos que não faz parte do nosso dia a dia e com isso é mais fácil até de tirar. Eu estou aí aproveitando que aqui no distrito o pastor Domingo deixou um legado muito bom, que ele não bebia refrigerante e estimulou a não beber. Então eu vejo que muita gente não bebe. Estou parando. Por que eu digo estou parando? Porque nunca mais bebi e pretendo não beber. Mas e por que não fazer o mesmo com o café? Queridos, vamos nos esforçar e fazer o melhor para purificar aquilo que é o templo do Espírito Santo. Deixe Deus te usar, deixe Ele operar em sua vida e transformar o seu ser. Cuidado com falsas doutrinas, com essa erva daninha que tem crescido em nosso meio. O que mais ela fala? Rejeição ao espírito de profecia, como eu citei agora, mas eu quero ler o texto que ela fala assim, ó. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Você viu aí? Qual é a primeira coisa que o povo vai fazer? Isso é besteira, isso não é importante, não deveríamos seguir isso, não deveríamos fazer aquilo. E aí agora começa a querer selecionar o que é bom e o que é ruim. Quem faz isso é Deus, querido, não somos nós. Quem somos nós para definir o que é certo ou errado naquilo que Deus tem nos dado como conselho? Leia e aquilo que estiver em falta, peça ao Senhor que te ajude. Olha, por exemplo, muitos irmãos têm medo do livro Temperança, Conselhos sobre Regime Alimentar. E você sabia que a principal ênfase de Ellen White não é o deixar de comer carne, mas é uma vida saudável, praticar exercício, água. Olha, uma das coisas que me surpreendi quando li o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, Ellen White falou sobre a importância do pão integral e que todos nós deveríamos aprender. Fica até a dica aí para a igreja de vocês, Marcela sabe fazer, para dar um curso de culinária. Deveríamos aprender a fazer alimentos mais saudáveis e práticos. Essa deveria ser uma tendência natural da nossa igreja. O que mais? Perseguição vinda de fora da igreja. Não vai muito tempo em que a prova sobrevirá a toda alma. A marca da besta nos será recomendada. Com insistência, os que passo a passo cederem às exigências do mundo e se sujeitam a costumes mudando, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, que preferência a expor-se a escárnio e insultos. Isso está no Eventos Finais, ainda na página 150. O que vai acontecer no tempo do fim? Aqueles que já são cristãos mais ou menos, que já está fazendo amizade com o mundo, cedendo em uma coisa ou outra, trabalhando de vez em quando aos sábados, eles não terão dificuldades quando vier a marca da festa, quando vier o decreto dominical, de dizer, é só um dia na semana, o que é que Deus vai me fazer perder a salvação por causa de um sábado? Já viu que muita gente faz essa pergunta? Alguém vai perder o céu por não guardar o sábado? Queridos, a salvação está em Jesus, mas se eu for me permitindo e deixando de fazer uma coisa, deixando de fazer outra, tudo isso influencia na minha salvação, porque eu começo a ficar negligente, porque o sábado em si não salva, quem salva é Jesus, mas tudo isso faz parte. Lembra do texto de João que diz, aquele que me ama guardarás os meus o quê? Mandamentos. João 14, verso 15. Então, se eu não guardo os mandamentos de Deus, eu estou negligenciando aquilo que ele deixou para mim como ordenança. É aquele filho que se ama verdadeiramente o pai, ele faz o quê? Obedece, segue o conselho do pai. Estamos no tempo da sacudidura, querido, e devemos estar atentos a isso. E por que Deus ainda nos traz aí essa mensagem sobre por que a sacudidura? Porque rejeitarão a doutrina do santuário. Futuramente surgirão enganos de toda espécie e carecemos de terreno sólido para nossos pés. O inimigo introduzirá doutrinas falsas tais como de que não existe um santuário. Foi o que eu falei a vocês? Já tem gente dizendo que não existe um santuário. E este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Agora, observe bem, não é falsas doutrina fora, porque isso sempre teve. É falsas doutrina onde?
dentro da igreja de Deus. Cuidado, queridos, para não permitir essas mensagens entrarem na sua mente, no seu coração e na sua igreja. Vigiar. E aí que entra o detalhe. Eu não posso separar o joio e o trigo, mas eu posso manter a fé, a doutrina. Sou eu responsável, é você responsável naquilo que é falado dos nossos púlpitos. Cuidado com heresias, falsas doutrinas. Seja um verdadeiro reformador, defensor da fé. Viva pelo assim diz o Senhor. Meus queridos, eu quero ler a mensagem final para a gente ficar dentro do tempo e assim podermos gastar um tempo orando, porque senão a gente fala muito e ora pouco. Mas na mensagem final, Ellen White diz o seguinte: não há nenhuma necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não seja bem sucedida. Deus está à testa da obra e porá tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isso e trabalhará para endireitar todo o erro. Tenha fé que Deus vai conduzir a nobre mão que transporta o seu povo em segurança para o povo. Deus está à frente desta obra. Amém? A obra é dele. Lembra que estudamos recentemente na lição sobre missão? E lá trabalhou uma palavra chamada Mission Dei. A missão é de Deus. E nós somos coparticipadores. Olha que interessante, podermos sermos úteis em cumprir a missão de Deus. Deus está à frente da sua causa. Eu creio que tem coisas na igreja que precisam ser ajustadas a nível institucional. Eu sei que tem coisas que têm que ser ajustadas na minha vida. E sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou continuar aberto para que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Eu vou continuar deixando Deus me preencher e limpar a minha vida, me purificar. Mas em nenhum momento eu quero desistir da caminhada e abandonar a minha fé. Eu estou firme e o meu convite para você: se mantenha firme até o fim. Que no último fôlego de vida possamos continuar crendo e falando como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Possa ser que no seu lar hoje ainda não há alguém convertido, mas se você é o líder da casa, mantenha as rédeas de um lar cristão. Mantenha os princípios em seu lar, porque era isso que Josué queria dizer. Por mais que um ou outro esteja vacilante, mas aqui se mantêm os princípios. Seja o líder espiritual da sua família e ajude sua família a se preparar para os eventos finais dessa história. Convido você nesse momento a fechar os olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, ó Pai, que alegria logo cedo estar com esse grupo seleto que tomaram a decisão de estudar a Tua Palavra e estarem se preparando para o tempo do fim, mas também se preparando para esse grande movimento espiritual, o evangelismo que iremos fazer em pequenos grupos. Que sábado, Senhor, ao iniciarmos, tenhamos um grupo diferente no qual começou. Porque a cada dia, Senhor, que estamos aqui te buscando, eu creio que o Senhor já tem operado em nossas vidas. Eu creio que o Senhor já tem operado mudanças e continuará fazendo. Mas muitas das vezes, Senhor, temos resistência em mudar aquilo que é certo, correto. Então, Senhor, nos liberta dos nossos vícios, dos nossos maus costumes, daquilo que tem nos afastado de Ti. Ó Senhor, coloque em nosso coração mais compromisso, mais amor pelos afastados, mais amor pelos que estão vivendo uma vida rebelde e afastada de Ti. Ó Senhor, nos dá um dia abençoado em Tua presença. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe. Obrigado por sua presença, seu carinho estar conosco. Amanhã a gente vai falar sobre a vida devocional do remanescente. Esse é um capítulo do livro Eventos Finais. Me permita pegar aqui o livro. Deixa eu deixar ele aqui fácil. Pronto. Ó, se você usa nessa versão aqui, eu só vou mostrar a você qual é a capa, tá bom? Para você, se quiser, já ir lendo, mas vai ser o capítulo de número nessa versão aqui. Cadê, meu Deus? O estilo de vida. Ó, agora me faltou aqui, ó. Tava fácil nas mãos. Pronto, a vida devocional do remanescente, capítulo 5, nessa versão, tá bom? Nessa versão aqui, capítulo 5, a gente vai estudar, então, a vida espiritual do remanescente.
Obrigado, então, por sua presença. Deus te abençoe, te dê um ótimo dia. E agora, às 6 horas, tem o estudo da lição, tá bom? Tchau, tchau, queridos. Um abração.